Lu, começa. Bom, uma boa noite a todos mais uma vez. E já envolvidos em muita luz. Nós não estamos ouvindo. Ah, é? Tá ouvindo? Não? Agora sim. Ixi. Agora sim. Ah, então tá bom. Então, uma boa noite a todos. E assim envolvidos em muita luz. Em muito amparo de toda a espiritualidade amiga, especialmente do nosso querido Mestre Jesus. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje, nosso estudo, com muita serenidade, com muita paz e meditação, para que possamos aprender tudo aquilo que será trazido nesta noite, que possamos ter a partir desse aprendizado, discernimento em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossas vibrações. E agradecidos sempre ao Pai Criador por esta oportunidade bendita que Ele nos dá, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, porque escolhemos estar aqui nesta noite, e agradecidos ao Pai por tudo que nós temos, pelo que somos, e que nós possamos a cada dia ir evoluindo rumo à direção dele, sempre com bons pensamentos, que possamos ser melhores hoje do que fomos ontem. E em agradecimento a este Pai bondoso, nós dizemos a prece: Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Amém. Então, a gente vai dar continuidade. Nós estamos agora no capítulo 3, Espíritos numa condição mediana. E é a história do José Pepurré. Ele faleceu em 1840 e evocado em Bordeaux em 1862 por sua neta. Então, eu vou ler esse trecho dele, tá? Caro avô, quereis dizer-me como estáis entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? E ele responde: tudo o que quiseres, minha cara criança. Espio a minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande. Leva em conta as circunstâncias. Eu sofro não como poderás entender, mas de desgosto por não ter empregado bem o meu tempo na terra. Como não o empregastes bem, ela pergunta, né? Sempre vivestes como um homem honesto? E ele responde: sim, do ponto de vista dos homens, mas há um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Queres instruir-te, querida criança? Vou tratar de fazer-te sentir a diferença. Entre vós, é considerado como homem honesto quando ele respeita as leis de seu país. Respeito elástico para muitos, quando não faz mal ao seu próximo, tomando-lhe ostensivamente o seu bem, mas frequentemente se lhe toma a honra e a sua felicidade sem escrúpulo. Do momento em que o código ou a opinião pública não podem alcançar o culpado hipócrita.
Quando se pôde fazer gravar sobre a sua pedra tumular as legendas, as lenga-lengas de virtudes que são louvadas, crendo-se haver pago sua dívida à humanidade. Que erro! Não basta para ser honesto diante de Deus não ter infringido as leis dos homens. É necessário, antes de tudo, não ter infringido as leis de Deus. Então, a gente sabe, por exemplo, né, que as leis do homem são precárias, né, e que muita gente acha que assim, eu sou honesta, eu não faço mal a ninguém, as pessoas usam bem esses termos, né? Então, eu sou uma pessoa que merece o céu, né? E, na verdade, não é. Ele fala da hipocrisia, né? Muita gente toma as coisas dos outros, hipocritamente dizendo que lhes pertencem, né? Deixa o outro na miséria, mas ele, segundo ele está seguindo a lei do homem, né? E a nossa lei não, é assim, a gente necessita da lei, a sociedade precisa de alguma coisa para conter as barbáries, e mesmo assim existem muitas, né? Mas a única lei que é perfeita é a lei de Deus, e que a gente saiba, né? Que tudo que a gente fizer, a gente vai pagar. Se a gente faz o bem, a gente recebe o bem. Se a gente faz o mal, nós vamos receber o mal também, porque é uma lei divina, né? A lei do enviar e do voltar, né? Então, que a gente preste atenção nisso, né? O homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de devotamento e de amor, consagra sua vida ao bem, ao progresso de seus semelhantes, aquele que, animado de um zelo aurido no objetivo, é ativo na vida, ativo para cumprir a tarefa material que lhe foi imposta, porque deve ensinar aos seus irmãos o amor ao trabalho, ativo nas boas obras, porque não deve esquecer que é apenas um servidor, ao qual o Senhor pedirá contas, um dia, do emprego de seu tempo, ativo no objetivo, porque deve pregar, pelo exemplo, o amor do Senhor e ao próximo. O homem honesto diante de Deus deve evitar com cuidado essas palavras mordazes, veneno escondido sob flores, que destroem as reputações e frequentemente matam o homem moral, cobrindo-o de ridículo. O homem honesto diante de Deus deve ter sempre o coração fechado à menor levedura do orgulho, da inveja, da ambição. Deve ser paciente e doce para com aqueles que o atacam. Deve perdoar do fundo do coração, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o haja ofendido. Deve amar o seu Criador em todas as suas criaturas. Enfim, deve pôr em prática este resumo tão conciso e tão grande dos deveres do homem. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E aí a gente vê no Evangelho, eu não sei se é o Lucas ou se é o Mateus que fala, né? Que o homem, ele diz amar a Deus, mas ele não ama o próximo. Como é que você não ama uma pessoa que você conhece e diz que ama aquele que você nunca viu? Então, é uma incoerência, né? Então, a gente precisa levar essas coisas em consideração. Nós somos incoerentes praticamente o tempo todo, né? Eis, querida criança, com pouca diferença, o que deve ser o homem honesto diante de Deus. Pois bem, eu fiz tudo isso, não faltei a muitas dessas condições, eu o confesso aqui sem corar, não tive uma atividade que o homem deve ter. O esquecimento do Senhor me arrastou a outros esquecimentos que, por não serem possíveis das leis humanas, não são menos prevaricações às leis de Deus. Sofri bastante com isso,
Quando o senti, eis porque espero hoje, mas com a consoladora esperança da bondade de Deus, que vê o meu arrependimento. Conta-lhes, cara criança, repete àqueles que têm a consciência pesada, que cubram as suas faltas, a sua força de boas obras, a fim de que a misericórdia divina estenda sobre eles seus olhos paternais. Contarão as expiações e a sua mão poderosa apagará as faltas. Então, que a gente sabe que Deus não abandona nenhum de seus filhos, né? Por mais miserável que a gente possa estar vivendo. Por pior que sejam os caminhos que a gente escolha. Né? O pior de todos os assassinos, de todos os seres cruéis, nossos irmãos, é abençoado e amparado por Deus. Um dia, a ficha dele cai e ele se vê na condição de que ele está se arrependendo e ele vai se tornar uma pessoa de bem. É a única coisa que nós realmente somos destinados, né? Não existe destino, nós fazemos o nosso destino. Mas se existe um destino que a gente não foge, é que um dia nós todos estaremos regenerados, vamos dizer assim. A gente vai voltar e vai voltar milhares e milhares de vezes até que a gente realmente esteja no caminho correto. Né? Então, às vezes a gente pergunta, mas por que eu tenho que passar por tudo isso para me tornar um ser de luz? Né? Mas veja, se a gente tivesse vindo já um ser de luz, que objetivo a vida teria? Aliás, não teria graça, né? Porque todo mundo seria santo, ia ser muito chato, né? Então, para a gente ver, né? E a gente trabalhar, porque a gente também não recebe nada de graça, a gente precisa trabalhar. A gente trabalha para fazer o mal, da mesma forma que a gente trabalha para fazer o bem. A gente trabalha para construir, por exemplo, uma família, e nós também trabalhamos muitíssimo para destruí-la. É uma questão só de ponto de vista, né? Então, que a gente perceba que nós precisamos trabalhar, que Deus coloca tudo, olha, Ele deu a Terra para nós, que esse planeta maravilhoso, né? Com tantas coisas maravilhosas, o que a gente faz aqui? Destrói, não é? Aí a gente odeia o vizinho, o amigo, o ex-amigo, o ex-marido, a ex-mulher, sei lá, né? E diz que ama a Deus, e bate no peito, faz o sinal da cruz, sei lá, faz tanta coisa, e a gente não entendeu nada ainda. Na verdade, a gente não entendeu. Quando a gente entende, a gente começa a parar e começa a examinar a incoerência da nossa caminhada. Então, que a gente olhe por isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Boa noite, Magda. Boa noite. Eu gostaria de saber que página do livro você está. É o capítulo 3, Espíritos numa condição mediana. A gente leu o Joseph Bray. Fala a página, o número da página. Para mim, né? Tem várias edições. É a página 160. Aliás, é 160. No meu, 160. zero. Para mim é 215. Não, Cada um tem uma edição. a minha é 160 mesmo. A minha deve ser a mesma edição do meu, que é a ID, a editora ID. Você leu o Giuseppe Bré? Isso, exatamente. Agora você Já- poderia ler Não, você quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Não, eu só queria saber onde você estava. Não. Então, isso é um espírito mediano. Será que nós somos espíritos medianos já? A gente precisa se olhar. Eu acredito que sim, né? Porque, olha, ele está colocando as coisas que ele fez, as coisas que ele deveria ter feito e não fez, né?
Então, é isso. Magda, você lê a senhora Helene Michel? Leio. Jovem de 25 anos, morta subitamente em alguns minutos em sua casa, sem sofrimentos e sem causa anterior conhecida. Era rica, um pouco frívola e, em consequência da leviandade de seu caráter, ocupava-se mais das futilidades da vida que das coisas sérias. Apesar disso, seu coração era bom. Ela era serena, benevolente e caridosa. Evocada 3 dias depois de sua morte por pessoas que a conheceram, exprimiu-se assim: Não sei onde estou, que perturbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo por que não estou em minha casa. Choram-me ausente e eu estou lá, e não posso fazer-me reconhecer por todos eles. Meu corpo não me pertence mais, e todavia sinto-o frio e gelado. Quero deixá-lo e estou presa lá. A ele retorno sempre. Sou duas pessoas. Ó, quando compreenderei o que me ocorre? É necessário ainda que eu vá acolá. Meu outro eu, em que se tornará eu ausente? Adeus. O sentimento da dualidade, que ainda não está destruído por uma separação completa, é aqui evidente. Caráter pouco sério, sua posição de fortuna, permitindo-lhe satisfazer seus caprichos, devia favorecer as suas tendências à leviandade. Não é, pois, de se admirar que o seu desligamento foi pouco rápido e que, 3 dias depois de sua morte, ela se sentisse ainda ligada ao seu envoltório corpóreo. Mas, como nela não havia nenhum vício sério e o fundo era bom, essa situação não tinha nada de muito penosa e não durou muito tempo. Evocada de novo depois de alguns dias, suas ideias já tinham mudado muito. Eis o que ela disse: Obrigada por terem orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me poupou os sofrimentos e a apreensão do momento da separação de meu corpo e de meu espírito. Minha pobre mãe terá muita dificuldade para resignar-se. Ela, porém, será sustentada. E o que, aos seus olhos, é uma terrível infelicidade, era indispensável, a fim de que as coisas do céu se tornassem para ela o que devem ser, tudo. Estarei junto dela até o fim de sua prova terrestre e a ajudarei a suportá-la. Não sou infeliz, mas tenho ainda muito a fazer para avançar até a morada feliz. Pedirei a Deus permitir-me retornar a esta terra, porque tenho a reparar o tempo que aí perdi nesta existência. Que a fé vos sustente, meus amigos. Tende confiança na eficácia da prece, quando ela parte verdadeiramente do coração. Deus é bom. Pergunta: tiveste muito tempo para vos reconhecer? Resposta: compreendi a morte no mesmo dia em que orastes por mim. Pergunta: esse estado de perturbação era de sofrimento? Resposta: não, eu não sofria. Acreditava sonhar e esperava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer. Resignei-me com a vontade de Deus, e isso me levou em conta. Eu vos
eu vos sou reconhecida pelas preces que me ajudaram a reconhecer-me. Obrigada. Sempre retornarei com prazer. Adeus, Helene. Então, aí ela demorou, né, para se desligar. Aquela passagem que a gente vai se desligando dos corpos. Então, a gente tem o duplo etéreo, a gente tem o perispírito, né? É o físico, o etéreo, o perispírito, né? Depois vem o corpo emocional, depois vem o corpo mental e assim por diante. São vários. Nós, como espíritas, só falamos de 4, mas são muito mais que isso, né? Mas, enfim, ela teve aquele estado de confusão porque ela não conseguia se desligar o perispírito não conseguia se desligar totalmente do corpo físico. Aí ela ficava lá, como muita gente fica. Não sabe o que aconteceu, fica naquela confusão de não entender, né, o que está acontecendo com ela. Então, você vê como ela fala, né? Eu era duas. Somos dois eus, né? Do corpo físico e o outro que não estava totalmente desligado, porque ela sentia frio. Ela sentia que o corpo estava frio. Por isso que ela não estava totalmente desligada, né? Então, que a gente fala assim, às vezes a gente ouve alguém dizer, né, que nós precisamos nos preparar para morrer. E isso é verdade. Assim como a gente se prepara para viver, a gente também precisa se preparar para morrer, para não passar por essas situações, né? E que eu tenho isso até na minha experiência com pessoas que se foram e depois se comunicaram, né? Eu tinha uma amiga no centro lá em São Paulo, ela estava doente, estava sempre muito doente, até que um dia ela desencarnou. Mas antes ela sempre falava, quando eu acordar e eu começar a ver que tá tudo complicado, eu vou pedir para Deus para trabalhar. Deus me ajude, eu quero trabalhar. E foi isso que ela fez, porque ela se comunicou e ela falou que aconteceu exatamente isso, que ela se assustou e ela se lembrou disso que ela falava sempre, né? E aí ela viu uma porção de gente se aproximando dela, ajudando ela, e aí ela foi. Depois ela se comunicou e contou. Então, que a gente reze, que a gente ore. Porque quem que fica nesses locais aí complicados? São as pessoas que, assim, não tem não tem religião nenhuma, não tem fé em absolutamente nada, ou se tem é muito pouco, não se lembra de Deus, né? Que a gente se lembre de Deus o tempo todo, porque Ele é o nosso Criador, né? Então, a gente precisa se lembrar dele, né? Se Ele me colocou aqui, tinha um objetivo. Eu estou partindo agora, também tudo tem objetivo, né? Mas que a gente tenha carregue essa coisa com a gente de que a gente, assim, eu tinha um amigo que falava assim, Edna, é o seguinte, quando você acordar pela manhã, ou você acordar, tá? Você olhar no espelho e você não se ver, se liga que você morreu, tá? Se você puser a mão na fechadura e ela não segurar a fechadura, se liga, você morreu. Então já começa a rezar, porque a coisa está difícil. Então, é isso, na verdade é isso, né? O Chico falava, né? Eu não tinha medo de morrer. Ele tinha medo desse pedaço, dessa passagem, que é o estado de confusão. Você não sabe onde está, nem lá nem cá. Você fica meio, né? Reza. Ora, pede para Deus te ajudar e pronto. Aí as coisas se acalmam, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, Sandra, você leu o Marquês de São Paulo? Leio. Tá dando para me ouvir? Sim. Ok. Falecido em 1860, evocado a pedido de sua irmã, membro da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861.
evocação, né, e a resposta dele: aqui estou. A senhora, vossa irmã, pediu-nos para vos evocar, embora seja médium, mas não está ainda bastante formada para estar bem segura de si mesma. Resposta: tratarei de responder o melhor possível. Ela deseja saber primeiro se sois feliz. Estou errante, e esse estado transitório nunca traz nem a felicidade, nem o castigo absoluto. Tivestes muito tempo para vos reconhecer? Permaneci muito tempo na perturbação, e dela não saí senão para bendizer a piedade daqueles que não me esqueceram e oram por mim. Podeis avaliar a duração dessa perturbação? Não. Quais foram aqueles dos vossos parentes que reconhecestes primeiro? Reconheci minha mãe e meu pai, que ambos me receberam no despertar. Eles me iniciaram na nova vida. De onde vem que, no fim de vossa moléstia, parecieis conversar com aqueles que tinhas amado na terra? Porque tive, antes de morrer, a revelação do mundo que iria habitar. Fui vidente antes de morrer, e meus olhos foram velados na separação definitiva do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. Como ocorreu que as vossas lembranças da infância pareciam vos retornar de preferência? Porque o começo está mais próximo do fim do que o meio da vida. Como entendeis? Quer dizer que os agonizantes se lembram e veem, como numa miragem de consolação, os jovens e puros anos. Provavelmente é por um motivo semelhante que os velhos, à medida que se aproximam do fim da vida, algumas vezes têm uma lembrança tão precisa dos menores detalhes de seus primeiros anos. Por que, falando de vosso corpo, faláveis sempre na terceira pessoa? Porque eu era vidente e vos disse, e sentia nitidamente as diferenças que existem entre o físico e o moral. Essas diferenças, unidas entre si pelo fluido da vida, tornam-se bem acentuadas aos olhos dos moribundos clarividentes. Aí está uma particularidade singular que a morte desse senhor apresentou. Nos seus últimos momentos, ele dizia sempre: ele tem sede, é necessário dar-lhe de beber, ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Ele sofre em tal lugar, etc. E quando se lhe dizia: mas sois vós que tendes sede? Respondia: não, é ele. Aqui se desenham perfeitamente duas existências. O eu pensante está no espírito, e não no corpo. O espírito, já em parte desligado, considerava o seu corpo como uma outra individualidade, que não era mais ele propriamente falando. Era, pois, ao seu corpo que era necessário dar de beber e não a ele espírito. Esse fenômeno se nota bastante entre certos sonâmbulos. O que dissestes do vosso estado errante e de duração da vossa perturbação levaria a crer que não sois muito feliz e as vossas qualidades, no entanto, deveriam fazer supor o contrário. Há, aliás, espíritos errantes que são felizes, como os há infelizes. Estou num estado transitório. As virtudes humanas adquirem aqui o seu verdadeiro valor. Sem dúvida, o meu estado é 1000 vezes preferível ao da encarnação terrestre. Mas sempre carreguei em mim as aspirações do verdadeiro bem e do verdadeiro belo, e minha alma não estará satisfeita senão quando voar para os pés do Criador. Legal, né? Ver que se repete a mesma situação, não foi desligado completamente, por isso ele sente
algumas situações, né? Algumas coisas que é só do corpo, né? Porque ele ainda não está completamente desligado. Há algumas, as pessoas assim, que estão bastante evoluídas, elas são desligadas bastante rapidamente. Tem histórias, inclusive, dos livros da obra do André Luiz, que ele mostra, eu não lembro qual delas, não é o Nosso Lar, eu acho que nem é o segundo livro, é o que mostra o desligamento perispiritual de uma pessoa que faleceu, né? E como é que eles fazem esse desligamento, de onde começa, é tudo muito, muito delicado. E há também a história de uma mulher, né, que ela era espírita, ela era trabalhadora, uma pessoa excelente. E ela mesma pediu para se desligar. E ela mesma fez o desligamento dela. Mas tem essas situações que a gente está aqui vendo, para a gente entender, né, essa questão dos corpos. Né? O corpo físico, você morreu, acabou. Né? Não tem, e as pessoas ficam ligadas. Fala, Sandra. Gina, esse desligamento, ele rápido, é por merecimento ou é por conhecimento já? A pessoa sabe que chegou o momento dela, ela já se desliga, ou é por merecimento? Não, de acordo com o que o André Luiz nos mostra, os nossos os espíritos designados para fazer o nosso desligamento estão próximos de nós. O problema é assim, né? Se você não tem conhecimento nenhum, se você não tem nada, você não sai de lá. Eles ficam esperando. O André Luiz ficou 8 anos no umbral esperando sair de lá para ir para outro lugar. Da mesma forma, ele foi desligado espiritualmente do corpo físico e foi para outro local, né? Mas, assim, ele não entendia que ele tinha morrido. Da mesma forma que muita gente acontece isso. A Ivone Pereira, por exemplo, no dia que ela ia morrer, ela tinha ela sozinha, ela morava sozinha, né? E ela tinha os amigos do centro espírita que ela frequentava, que tinham duas pessoas que tomavam conta dela, levavam ela no banco para ela receber a aposentadoria dela, levavam ela no médico, uma série de coisas. Um dia, ela avisou a uma das pessoas que tomava conta dela que ela ia viajar, que ela ia fazer uma viagem. E aí, essa pessoa, que não é assim, era uma pessoa bem humilde, bem simples, né? Que não tinha assim, muito conhecimento ainda, foi falar que era, eu acho que ele era o diretor do centro, sei lá. E aí ele falou assim, a dona Ivone mandou avisar o senhor que ela vai viajar. Eu falei, mas como ela vai viajar? Ela não está bem, ela está com um problema sério de saúde, como que ela vai viajar? Aí disse que ela falou para. Ela respondeu, então, ela falou que o doutor Bezerra vem buscar ela. Ela vai com o doutor Bezerra. Aí ele se tocou. Entendeu? Então, quando eles chegaram lá, ela já tinha ido. Ela já tinha se desligado. Mas, veja, o doutor Bezerra estava lá. Já pensou? Mas é um merecimento dela. Também, além do conhecimento. Porque se você tem conhecimento desse processo, você se desliga do seu corpo rapidamente. Ou você permite, né? Geralmente são eles que desligam a gente. Começa no pé, tá? E vai até o coronário. Então, são lugares onde eles desligam, eles não cortam. E o André Luiz fala isso muito claramente, né? Ainda repete. Não corta, ele desliga, como se fosse um plugue. Eles vão desligando delicadamente. Então, tem lá nos pés, depois vem no básico, vem aqui no cardíaco, ele vai indo. Vários pontos dos nossos chakras, né, que são os nossos pontos de ligação, até o último, e ele, inclusive, ele vai falando as cores de cada local quando eles vão desligando. Tem cores, assim, maravilhosas. Mas, assim,
é uma coisa que eles estão próximos de nós para fazer isso, mas e o nosso estado, como está? Então, cada um é um. Por isso que é legal que a gente se prepare na hora de dormir. Quando a gente acorda, a gente se prepara para viver o dia, porque você não sabe se você chega até a noite. A gente não sabe nada. Por isso que a gente agradece a Deus, ora, porque eles se aproximam de você para te ajudar. Nenhum ser humano nenhum ser que Deus criou está desamparado. Nós é que nos desamparamos, na verdade. Né? Só que a gente preste atenção nessas coisas e assim, não precisa ter medo de morrer. A gente que é espírita, que estuda, a gente sabe que a gente não morre, nós só vamos sair desse corpo aqui que já está ficando velho, entendeu? Para voltar para um melhor calibrado, só isso, entendeu? Cada vez que você volta, você carrega todo o seu conhecimento. E aí você vai crescendo. Esse é o crescimento da gente, cada vez você vai se desenvolvendo mais, né? Como se você passasse por várias escolas, em vários níveis, né? Até você chegar na formatura do último nível. Entendeu? Dali, e sempre vai ter mais um, vai ter mais um, vai ter mais um. Sempre vai ter, né? Porque o conhecimento é infinito, né? E é isso, né? E fazer o bem, né? Porque a gente veio aqui para isso. Ah, eu não vou perdoar fulano, porque é tão difícil eu perdoar. Gente, perdoa, se liberta. O perdão não é para o cara se libertar, é para você. Entenda isso. Ah, não, mas que ódio, não vou fazer isso. Olha as coisas que a gente faz. Né? É difícil porque eu sou orgulhoso. Quando eu deixar de ser orgulhoso, não vai ser difícil. Né? É isso. Respondi? Alguém mais quer falar? Então, olha, nós vamos. Será que dá para ver o senhor Cardon? O Cardon falou para caramba. Você lê, Lucineide, Cardon? Que é médico. Eu leio, Edna, só que eu acho que não vai dar tempo de terminar hoje, não. Você viu? Nossa, É grande. Não, tudo bem, vamos lá. Vamos, então vamos. Se Deus quiser, ele vai entrar. Vamos lá. Senhor Cardon, médico morto em setembro de 1862. O senhor Cardon passara uma parte da vida na marinha mercante, na qualidade de médico de baleeiro, e extraía daí hábitos e ideias um pouco materiais. Aposentado no vilarejo de J. Pontinhos, exercia aí a modesta profissão de médico rural. Havia algum tempo adquirido a certeza de que sofria de uma hipertrofia do coração. E sabendo que essa doença é incurável, o pensamento da morte mergulhava-o numa sombria melancolia da qual nada o podia distrair. Aproximadamente 2 meses antes, predisse seu fim num dia pré-determinado, quando se viu prestes a morrer, reuniu a família à sua volta para lhe dizer um último adeus. Sua mulher, sua mãe, seus 3 filhos e outros parentes estavam reunidos em volta de sua cama. No momento em que a mulher tentava erguê-lo, ele caiu bruscamente. Tornou-se de um azul lívido. Os olhos fecharam-se e foi dado por morto. A mulher colocou-se diante dele para ocultar esse espetáculo aos filhos. Depois de alguns minutos, ele reabriu os olhos, seu rosto, por assim dizer, iluminado, tomou uma expressão de radiosa beatitude e ele exclamou: "Oh, meus filhos, como é belo, como é sublime!
Ó, a morte, que ventura, que doce coisa! Eu estava morto e senti minha alma se elevar bem alto. Mas Deus me permitiu voltar para vos dizer: não temais a morte, é a libertação. Se pudesse descrever-vos a magnificência do que vi e as impressões de que me senti penetrado, mas não poderias compreender. Ó meus filhos, conduzi-vos sempre de maneira a merecer essa inefável felicidade reservada apenas aos homens de bem. Vivei segundo a caridade. Se tiverdes algo, daí uma parte àqueles que carecem do necessário. Dai, peraí, se tiverem algo, dai uma parte àqueles que carecem do necessário. Minha querida mulher, deixo-te numa boa posição que não é boa. Devem-nos dinheiro, mas peço-te, não atormente aqueles que nos devem. Se eles estiverem em dificuldades, aguarda que possam quitar a dívida. E aqueles que não puderem, faz esse sacrifício por eles. Deus te recompensará. E tu, meu filho, trabalha para sustentar a tua mãe. Sê sempre honesto e toma cuidado para não fazer nada que possa desonrar a nossa família. Toma esta cruz que era da minha mãe. Não a abandones e que ela te relembre sempre meus últimos conselhos. Meus filhos, ajudai-vos e apoiai-vos mutualmente, que a boa harmonia reine entre vós. Não sejais vaidosos nem orgulhosos, perdoai